Vamos? Nós vamos ler 4 passagens bíblicas. Vamos começar no Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e versos 5. Depois vamos para Mateus 6, 33. Depois para Mateus 16, 24. Depois para Mateus 22, 37. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus, repetindo aquilo que nós lemos em Deuteronômio. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, como é sério a vida de alguém que foi predestinado para viver a vida eterna. Nós não fomos predestinados para sermos ricos, não fomos predestinados para termos casa na praia, bens, propriedades, joias, casar bem, ter filhos maravilhosos. Não fomos predestinados para isso. Deus, é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui nesta casa simples, mas aonde invocamos o teu nome, e tu se faz sempre presente, porque o teu povo se reúne. Nós somos membros, o Senhor é a cabeça. Quando os membros estão, com certeza, a cabeça que os trouxe. Obrigado, Jesus! Fala-nos aqui dentro, e as centenas de famílias que se reúnem através das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, do Instagram, por esta hora, ou em outros dias, em outros anos, em outros tempos, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Fala-nos para a glória de Deus. E o povo santo, digam todos amém. Amém. Obrigado, irmão. Igreja de Deus, cujos nomes estão arrolados nos céus, santificados em Cristo Jesus, todos foram chamados para serem santos. Deus nunca disse: seja rico como eu sou rico, seja poderoso como eu sou poderoso. Ele falou: seja santo como eu sou santo.
Eu fiz esse esboço na quinta-feira, esse estudo, esboço, é isso que eu trago sempre, né? Num papel, numa folha, num caderno. Essa mensagem, quando eu esbocei ela, estudando, prestando bastante atenção naquilo que o Espírito falou através desses homens, né? Eu comecei a chorar. Começou a descer lágrimas dos meus olhos, por causa das minhas péssimas prioridades na minha vida. Quando eu olhei a vida do irmão Paulo e coloquei a minha vida ao lado da dele, eu fiquei com vergonha de ser chamado de cristão. Ele ficou com vergonha de ser chamado de apóstolo. Está desligado, aquele telefone lá está desligado. Então, quando você pensa numa vida de prioridades, primeiro você tem que saber o que é prioridade. O que é prioridade? O que quer dizer prioridade? E nós lemos 4 passagens bíblicas, Deus falando prioridades, mostrando prioridade, não é prioridades. Nós vamos falar de prioridades, plural, mas Deus aqui fala de prioridade, singular. Então, o que é prioridades ou prioridade? A importância que atribuímos a algo ou a alguém. O que é prioridade? A importância, segundo o dicionário, né? A importância que atribuímos a algo ou a alguém. Prioridade é aquilo que você coloca como sendo importante. Diga, importante. Então você já vai começar a analisar e fazer uma análise das tuas prioridades. Eu disse aqui uma frase que veio na minha mente, logo quando eu cheguei antes das 7 da manhã. A falta de prioridades, ou seja, a falta de saber o que é a minha prioridade, que é Deus, deixa a nossa vida bagunçada. Toda pessoa que tem uma vida bagunçada, a pessoa que tem uma vida bagunçada, ele sabe que ele tem uma vida e ela sabe que a vida é bagunçada. Pode colocar na tua pauta que você ainda não está obedecendo a prioridade número 1, porque Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus, Ele é a fonte da sabedoria. Ele sendo a fonte da sabedoria, toda pessoa que tem por prioridade a fonte da sabedoria, nunca mais terá uma vida bagunçada. Porque vai saber colocar ponto por ponto na sua vida. Deus, família, igreja, Deus, família, igreja, não é? Família, Deus, igreja, igreja, família e Deus. Então a gente fica nessa bagunça, né? A gente não sabe o que é prioridade. Então nós lemos aqui 4 versículos, primeiro lá em Deuteronômio mostrando, põe lá de novo, irmão, depois a gente vai para, depois a gente volta lá. Deus mostrando 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha a energia que você tem que ter e jogar sobre alvo. Qual é o alvo? Deus. Então, eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. E com toda a minha alma, meu entendimento, a alma é minha mente, meus pensamentos.
e com toda a minha força, porque eu preciso de colocar toda a minha força para me dedicar a Deus, senão eu não vou. Senão eu não vou, irmão. Senão nós não vamos, irmão. Não vamos. Por isso que o mandamento requer de nós. A gente coloca tudo para Deus. Mas isto requer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e toda a tua alma, toda a tua força. Então eu tenho que colocar energia nisso, tenho que colocar energia no amar a Deus, colocar Deus como prioridade, senão ele não fica, ele só aparece nas nossas prioridades quando temos dor de barriga, irmão. Eu estou dizendo dor de barriga, ou seja, quando temos problemas. Infelizmente Deus é assim para 90% do povo dele. Só é prioridade quando alguém está vivendo problemas. Se não estiver vivendo problema, Deus fica na regra 3. Tiver tudo bem, irmão. Por isso que Jesus falou, no mundo você vai ter aflições, porque a gente precisa das aflições para colocarmos Deus com prioridade. Porque se tu tiver uma vida fácil, você não vai pôr Deus com prioridade. Não vai. Não vamos colocar Deus como prioridade. Então, ele falou, coloque força nisso. Coloque energia nisto. Tua energia, a mesma energia que eu tenho para minhas farrinhas, porque a gente tem farrinhas, né? Cada um tem as suas farrinhas. Não é farrinha, não quer dizer pecar não, tá, irmão? Farrinha é passear, ir no shopping, ir para academia, pescar. Cada um tem as suas farrinhas, seus lazeres da vida, e você não coloca força nisso. Para você ir, você não tem que ter força, não tem que colocar o teu coração. Às vezes não tem dinheiro, aí você coloca o teu coração, toda a tua alma. Eu vou viajar, eu vou comprar. Você não coloca? Coloca ou não coloca, irmão? Então nós temos forças, diga, eu tenho força. Eu tenho força para servir a Deus. Eu tenho força para servir a Deus. Então, a mensagem não é nenhum desses 4 versículos que nós acabamos de ler. Volte lá, irmão. O que é prioridade? Prioridade. A importância que atribuímos a algo ou a alguém. Até que ponto Deus é importante para nós? Até que ponto? Até que ponto Deus... Eu não estou dizendo a igreja, irmão. Eu não estou dizendo chegar cedo no culto, para varrer, para limpar, para servir, para tocar, para cantar. Não estou dizendo... Estou dizendo Deus. Isso aqui já é outra coisa. Isso aí já é outra mensagem. Que vai lá para frente. Isso aí é outra mensagem. Estou falando priorizar Deus. A vida do apóstolo Paulo... Eu tenho um dicionário que fala da vida de Paulo, fala de vários assuntos, e alguns assuntos é uma folha, meia folha, e no meu dicionário que eu tenho, a vida do apóstolo Paulo gasta quase 10 a 12 folhas do dicionário, e eu comecei a ler a vida dele, quem ele era, e o que Deus o tornou. Um homem rico, com 2 nacionalidades, falava vários idiomas, culto, seus pais eram ricos, sua família era rica, o homem tinha uma empresa de construtora. Quem sabe que Paulo tinha uma empresa de construtora? Quem tem uma empresa de construção hoje é rico, irmão. É rico, o cara era rico. Então Paulo era um cara rico, um cara com posição, tinha acesso aos palácios, tinha acesso aos tronos, tinha acesso às autoridades, tinha acesso a pessoas graduadas. Paulo tinha tudo para ficar quieto na dele. E é isso que ele fazia com a vida dele. Mas Deus chamou Paulo.
Eu digo graças a Deus, né? Deus também te chamou. Ou você está aqui de penetra? Se você estiver aqui de penetra, você vai voar daqui já, não vai ficar aqui. A planta que papai não planta, ela não fica. A planta que papai planta, fica. Que não planta, porque é papai que planta as plantas. Então, quando você pensa na vida do apóstolo São Paulo, que ele é a nossa referência depois de Cristo, Paulo é a nossa referência, e ele diz que ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Então, nós entendemos que Paulo imitou o Cristo ressuscitado, não imitou o Cristo segundo a carne, não imitou o Cristo vivendo os rudimentos da lei. Ele viu, soube, mas não quis saber. Ele falou, eu quero saber do Cristo, o ressuscitado. Ele que me apareceu. Então, por que Paulo se interessou pelo reino, né? Por que Paulo abriu mão de uma vida regalada, uma vida de prestígios, de ter servos, ter empregados, ser paparicado, ser protegido por soldado? Onde ele ia, ele tinha escolta que levava ele para protegê-lo de qualquer situação. Mas o Paulo, não sei o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele escreve aqui na carta aos Filipenses, irmão, NTLH, na carta aos Filipenses, no capítulo de número, tem ali a King James? Tem. Bota na King James. King James. É a versão, tá? Não estou falando em mistério, não. É versão. Três, 7. Bota no versículo 8, irmão. 3:8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores. Você está prestando atenção aqui, irmão? Bota lá de novo, irmão. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que eu narrei do quem era Paulo, do que Paulo possuía, ele falou assim, ó, comparado à superioridade do valor. Qual é o valor para ele? Conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Então Paulo falou que quando ele colocava tudo que ele tinha, toda a vida mordomia que ele tinha, ao conhecimento de quem? De Cristo Jesus, ele chama meu Senhor. Olha o que ele vai dizendo: por quem decidi. Está ouvindo aqui, irmão? O que Paulo fez? Então as pessoas ficam, oh Deus, tira de mim, oh Deus, faz em mim, oh Deus, eu não quero ser assim, eu não quero ser assado, ah Senhor, Senhor. Por quem decidi o quê? Como, irmão? Como que alguém decide perder para ganhar o quê? Conhecimento? Quem descobriu o Brasil? E o que muda isso na sua vida? Nada. Conhecimento. Eu não estou falando desse conhecimento. Eu estou te falando de um outro conhecimento que faz alguém abrir mão. Mão. Aí eu chorei. Eu chorei. Que a gente não quer abrir mão de nada.
A gente não quer abrir mão de nada, irmão. De nada. O que ele disse? Quem decidir perder todos esses valores, os quais considero como... Ai! O que é esterco, irmão? Era chamado o cocô do pombo. É chamado de esterco. Quando ele fala cocô aqui, esterco, aqui ele está falando as fezes do pombo. Naquela época tinha muito pombo. Então ele falou, ele falou, tudo que eu tinha, eu considero como cocô de pombo. Como pode? O que esse cara ganhou com isso? O que aconteceu com esse cara? Que não acontece com a gente, irmão. Não olha para o teu marido, não, é verdade. Olha para você, cada um tem que olhar para si. Por quem decidir perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a quem? A Cristo. Agora você põe lá na NTLH, a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. NTLH. E não somente 3:8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Ele falou, eu perdi tudo. Essa minha decisão me fez eu perder. As pessoas querem tudo. Elas largam Cristo, largam tudo para ter tudo, irmão. Ele agia diferente. Aí o cara está preso numa prisão lá no subsolo, ele começa a cantar, e um terremoto, e as prisões se abrem, e a gente está preso nos nossos probleminhas da casa, da vida, com o filho, com o marido, com a esposa, com o dia a dia. Aí começamos a louvar, a cantar, e nada acontece. Será por quê? Será se a gente decidimos perder tudo, ou estamos escondendo, igual Ananias e Safira, uma parte? Não estou acusando ninguém, irmão. Eu estou lhe mostrando o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele falou, não somente essas coisas, mas considero tudo como uma perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, meu Salvador. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo. Então Paulo chama a vida que ele viveu de fartura, de glamour, sabe, é o Saulo de Tarso. Vem o Saulo, manda ele entrar. Não mandava ficar lá fora esperando, não. Você vai nas repartições, quem é? Não sei quem é, não. Fica lá fora, espera lá 5 dias lá fora. Ele não, ele tinha acesso. Tinha acesso a tudo. Ele disse, eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Olha o que ele está falando dessa vida que nós, cara, arrebentamos com tudo, arrebentamos com a coluna, arrebentamos com a nossa noite de sono, trabalhamos igual um cavalo, sabe? Nos arrebentamos e nunca temos. O pior de tudo, que nunca temos. Que quando chegamos a ter aquilo que lutamos para ter, 2, 3, igual um brinquedo. Você dá um brinquedo para uma criança, fica vidrado 2, 3 dias, larga todos os outros brinquedos, 3 dias depois, onde está ele? Não serviu de nada. É o que a nossa vida, é o que nós fazemos com a nossa vida. Mas vai mudar, irmão. A partir de hoje a nossa vida vai mudar. Porque quando nós encontrarmos a prioridade, que é a fonte da sabedoria,
que é a fonte do conhecimento, essa fonte da sabedoria e essa fonte do conhecimento vai organizar a nossa bagunça aqui. A nossa cabeça está uma bagunça. E se a tua cabeça está uma bagunça, se a minha cabeça está uma bagunça, tua casa é uma bagunça. Tua família é uma bagunça. Tuas prioridades é uma bagunça. Teu lar é uma bagunça. Teus filhos é uma bagunça. Teus netos é uma bagunça. Tudo é uma bagunça. Porque se o cabeça, que é Cristo, não for colocado em que lugar? Eu não estou falando de congregar, irmão. Pastor, eu venho aqui todos os cultos. Amém, glória a Deus, eu também venho, tá? Para ter o governo, eu também venho. Então você não está... pastor, cheguei cedo, meia hora. Quem chegou cedo foi eu. Cheguei aqui 20 para as 7. Entendeu, pessoal? Então não tem isto. Ele falou, eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Acabou? Acabou 8, irmão? Agora põe lá na Almeida. Agora você põe do 7 ao versos 11. Almeida. Você que está aí pela rádio, ature isto, hein? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo falou, conhecer Jesus Cristo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois dele ter entrado na minha vida, ele falou, Paulo, eu posso tudo nele que me fortalece. Ele disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura me separa dele. Ele está dizendo que ele está abrindo mão de tudo, irmão. Está abrindo mão de tudo. Adão abriu mão da presença de Deus por causa da carne. Por isso que muitas das vezes nós abrimos mão de Deus por causa da carne. Porque tu estás danificado, eu estou danificado. Eu não estou aqui te acusando, você é um desgraçado, eu sou um desgraçado. Não estou te acusando. Eu estou te trazendo algo que vai mudar a sua vida. Vai melhorar a minha vida, vai melhorar a nossa vida. Vai nos colocar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Diga, no centro da vontade de Deus. Então Paulo falou, olha, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais ele conhecia de Cristo, ele mais amava Cristo, irmão. Como pode? Tem gente aqui, da nossa família, a Restituição, quanto mais conhece sobre Cristo, mais se afasta de Cristo. Quanto mais conhece sobre os segredos de Deus, mais se afastam dele. Mais vivem na carne. Mais ficam testando Deus. A gente não está aqui para testar Deus, irmão. A gente não está aqui para brincar com Deus. A gente tem que abrir mão. Jesus falou o quê? Quem quiser vir após mim, faça o quê? Eu não posso ir a Jesus fazendo as minhas vontades, eu tenho que me negar. E o negar é desistir. Paulo falou aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto. O que a igreja faz? A igreja é ensinada a isto, a igreja está escravizada. Os homens escravizaram a igreja. Jesus veio para libertar a igreja, porque as pessoas não têm o conhecimento de Cristo Jesus. Não tem o conhecimento da igreja. O que a igreja passa para o povo é o que o povo conhece. É corrente,
é safadeza dentro da igreja de Cristo? Então, igreja do Senhor, nós temos muito para dizer, então nós não podemos esgotar tudo isto. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas. Tu que é Cristo mesmo, irmão? Venha a mim todos que estão cansados. Então você tem que perder. O que eu vou perder? Vai, igreja, está com medo? Não quer, né? Não quer, né? Não quer falar porque não quer se comprometer, né? Eu tenho que perder o quê? Se eu quero viver o que Paulo viveu, que os profetas viveram, que os apóstolos viveram, eu tenho que fazer pelo menos, no mínimo, isto aqui. Considero como refúgio, como esterco. Considero tudo isto. Jesus falou lá em Mateus 6, acho que do versículo 20 até o 33, ele fala sobre das buscas das coisas, a pessoa preocupada com sapato, com calça, com viagem, com shopping, com piscina, com as coisas, né? E Jesus fala, primeiro meu reino. Ele não está dizendo que você não vai ter aquilo, que você não vai ter lazer, passeio. Ele está colocando primeiro o reino, prioridade. E o reino está aqui todos os cultos, pastor? Não! O reino está dentro de você. Você não vem aqui, estou no reino, estou na casa do Pai. Que casa do Pai? Casa do Pai. Ele falou assim, ó, na casa de meu Pai. Então não é aqui que é a casa do Pai. A casa do Pai está lá em outro lugar. Na casa de meu Pai. Não é aqui. Vamos na casa do Pai. Eu amo demais o meu pastor antigo, mas ele fala uma besteira danada. Mas vamos na casa do Pai. Não tem nada de casa do Pai. Casa do Pai é lá em cima. Casa do Pai, meu irmão. Pô, por favor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar quem? Então ele falou, não cabe o que eu tenho e eu ter Cristo, não cabe, porque o que eu tenho é contra Cristo. Ou eu vou ficar do lado do que eu tenho e ficar longe de Cristo, ou eu largo tudo e tenho Cristo. É uma decisão. Ele falou, eu decidi. Está disposto a decidir? Você pode falar assim, mas você vai ter que se esforçar e muito, irmão. A gente tem que se esforçar. Todos nós aqui, irmão, tem que colocar força, energia, irmão. É uma batalha todo dia. Todo dia eu sou atacado para pecar. Todo dia você é atacada para pecar. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, todos os horários você é assediado para pecar. Aí você tem que colocar a tua energia no conhecimento. Não, é Cristo. Eu tenho que largar essa safadeza aqui. É Cristo. Tem que largar essa língua suja para louvar a Deus. Cristo. De uma fonte não pode, irmão, palavrão, língua suja e louvor a Deus. Não cabe no coração de Deus. A gente está falando para o telhado. Não quero que a gente chegue aqui, se reúna e cante para o telhado, para as lâmpadas. Ô lâmpada, aleluia, te louvo. E não sai daqui. Ela tem que sair daqui, o louvor tem que sair daqui. Não sai, não pode sair, porque nós não queremos abrir mão de nada. Queremos Cristo, mas queremos as outras coisas. Paulo falou, é lixo, é esterco, é cocô de pombo, eu não considero isso como nada. Paulo, tu é maluco? Sou. Eu trabalhava num lugar onde me rendia... Vamos colocar no dinheiro hoje, por semana, 4 a 5 mil por semana. Hoje, eu abri mão. Por causa de quê? Cristo. Não ia dar para mim estar naquele ambiente e ao mesmo tempo, Cristo não dava. Trabalhava com bagulho roubado, contrabandeado. Tinha que mentir. Não dava, não. Era muito dinheiro, era bastante dinheiro. Ou é o dinheiro, ou é Cristo. Mas por que Paulo se agarrou a Cristo? Porque ele escreveu isto. Depois a gente volta no outro culto.
Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1, o versos 13. É o versículo que todos nós já conhecemos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que Paulo escreveu isto? O que ele sentiu para escrever isto aqui? Ele se sentiu libertado de um império, onde ele tinha mordomias, onde ele tinha fartura, onde ele tinha riqueza, onde ele tinha tudo. Ele chamou isto de império de trevas. Dependendo do lugar onde você ganha dinheiro, é o império de trevas que você está. E como eu vou fazer, pastor? Ore a Deus. Eu vendo cachaça, pastor, cerveja, cigarro, eu vendo uma maconhazinha assim, escondido. Mas você sabe, né? A vida está dura. A vida está dura. Tu vais para o inferno com a vida dura. Tu estás trocando a sublimidade, que é Cristo, por coisas passageiras. Aquilo que vai sumir, vai desaparecer, porque você trabalha para comprar uma Ferrari, ela bate, queima, acabou a Ferrari, ferrou, acabou. Mas quando você é tirado, Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. Nós vivíamos, por isso que as nossas prioridades eram outras. Não é possível, irmão, a gente dizermos que temos Cristo e continuarmos a termos as mesmas prioridades que tínhamos antes de ter Cristo. É impossível. É impossível, irmão, alguém dizer, eu amo a Jesus, e na hora da escolha, entre fazer o que Jesus manda e fazer o que R$2, que é isso aqui, carne, obedece R$2. Você não está acreditando que você vale R$2? Não, vai no Google, pergunta para o Google, quanto que vale um corpo humano? Vai te dizer, é menos de R$2, com a inflação chega a R$2. Vale nada, eu vou deixar isto guiar a minha vida, fazer eu ter as minhas prioridades. Quando eu estava no império das trevas, sexta-feira, irmão, meu nariz já coçava, meus dedos já ficavam nervosos, minha boca ficava seca. Era maconha, cocaína, cerveja, mulheres, droga, bagunças. Cara, que força que eu tinha, que energia que eu tinha de sair de Bento Ribeiro para lá, para Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu para o Ideal de Olinda. Vivia aqui, Ideal de Olinda aqui. Vivia aqui. Que força que eu me entregava, né? Agora, aquilo é treva. Paulo falou, é um império de trevas, é trevas, esta vida é de treva, irmãos. Ele falou, agora, por isso que nós servimos as trevas, servimos a carne, mas a palavra de Deus diz, nesse mesmo versículo 13, 1:13, ele diz, transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho, não é para um reino. Deus me tirou para um reino. Não, ele é específico, o reino do Filho, o reino de Deus. Ele me tirou das trevas e não falou, eu vou te levar para um reino. Que reino? Não, ele diz, qual é o reino que você está? O reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. É neste reino que nós estamos agora. Em algumas Bíblias diz assim, na NTLH diz que ele nos trouxe
Na King James, ele diz, ele nos transferiu, põe lá nas duas, irmão, NTLH, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Filho do seu amor. A outra versão, King James, olha lá, ele nos resgatou, agora ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Filho do reino, para o Filho do amado. Esse é o que? King James? Logo mais, às 18h30, faça uma força, irmão. Faça, se você pode, sabe, jogar uma força. Mas hoje tem o jogo do Flamengo. Que dane-se o Flamengo. Veja louvar a Deus. Venha crescer. Eu deixo. Ele falou assim, eu deixo. Ele falou, eu vou deixar. Uma coisa eu faço. Então, nunca você vai deixar de ser, nunca você vai ser livre, se essas coisas pequenas, que você julga fazer parte da sua vida, te escraviza. Nunca você vai ter a plenitude do conhecimento e Deus vai lhe usar, porque Deus quer usar cada um de nós, abençoado. Deus não quer só usar o pastor, Deus quer usar a todos aqui. Deus quer usar a todos. Ou você está aqui por enfeite, ou você é um membro, essa mão aqui só fica só para dar tela, tchau. Não, essa mão tem que fazer assim, fazer assim, fazer assim. Assim não pode, né? Senão vai levar tiro. Não pode. Então, irmãos, fica com a palavra, tá? Prioridade, preferência, primazia e precedência. Preferência, primazia e precedência. Que Deus nos ajude a nos mantermos nisto aqui que aprendemos hoje. Assim seja.